Bom dia a todos. Eu sou o professor Manuel Sobrinho, tá? E estaremos hoje continuando a aula sobre a Política Nacional de Atenção Básica, tá? A Política Nacional de Atenção Básica, PNAB. Como já vimos na aula anterior, né? A PNAB ela é regulamentada pela Portaria 2436, de 21 de setembro do ano de 2017. Tá? Falaremos hoje sobre seu artigo, abordaremos seu artigo número 3. Tá? O artigo 3 ele é bem interessante para poder aprofundar em estudos. Né? Ele trata que são, né? Ele trata são princípios do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde, que a atenção básica deve implementar. Então, a atenção básica deve implementar e desenvolver os princípios do Sistema Único de Saúde e da RAS, que a atenção básica deve implementar. E trata também, que são princípios e diretrizes, né? Princípios e diretrizes. Aí, o interessante, né? O interessante é que a portaria ela vai falar dos princípios, né? Do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde, que a atenção básica tem que desenvolver, né? E ela vai dizer que os princípios são a universalidade, a equidade e a integralidade. Tá? E vai dizer que as diretrizes são a regionalização e hierarquização. Olha que interessante. A territorialização, a população adscrita, o cuidado centrado na pessoa, a resolutividade, a longitudinalidade do cuidado, a coordenação do cuidado, a ordenação da rede e a participação da comunidade. Tá? Olha que interessante. Que os princípios, então, do Sistema Único que a atenção básica tem que desenvolver são 3, né? A universalidade, a integralidade, a equidade e a integralidade, né? São 3. São 3. Então, princípios, são princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde que a atenção básica deve implementar ou desenvolver. Os princípios
é a universalidade, equidade e integralidade. E as diretrizes é a regionalização e hierarquização juntos, a territorialização a participação, a população inscrita, o cuidado centrado na pessoa, a resolutividade, a longitudinalidade do cuidado, a coordenação do cuidado, a ordenação da rede, e a participação da comunidade. Vamos entender cada um deles agora, né? Então, o que nós estamos falando hoje é da Portaria 2436, 21 de setembro de 2017, que regulamenta a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB. Né? No artigo 3º diz que são princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde, que a atenção básica deve implementar. Então, a atenção básica que tem a função de implementar, tá? E ela tem a função de implementar o quê? Princípios do SUS, tá? Princípios do SUS. Princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde, e diretrizes tanto do SUS como da RAS. Na verdade, o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é regulado particularmente de modo centralizado a regulação, né? Da legislação, porque na verdade o que manda é a legislação federal, né? Isso aqui é uma portaria federal do Ministério da Saúde, que estabelece os princípios e diretrizes do SUS, né? E da rede de atenção à saúde que a atenção básica tem que implementar. Aí fala da universalidade. Então, para poder discutir a universalidade, a gente tem que começar lá da discussão da Constituição da República Federativa Brasileira, de 1988, que é a nossa última Constituição, que é a que está em vigor, né? Então, a Constituição da República Federativa Brasileira, ela deixa claro em seu artigo 196, tá? A saúde como direito de todos e dever do Estado. Tá? Então, a saúde, de forma inédita, né, no seu artigo 196, deixa claro que a saúde é direito de todos, ou seja, saúde como direito de todos, né, e dever do Estado. Tá? Aí, olha que ponto importante. Aí no mesmo artigo diz que é de acesso universal e igualitário, tá? Igualitário. Como a nossa discussão é sobre universal, né? Universalidade. Então, quando aparece universalidade na Constituição, então a universalidade ela aparece, né, no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, tá? E esse atendimento universal, o que significa? Qual que é o significado? Significado doutrinário, né? Doutrinário da universalidade, né? A doutrina traz
que a doutrina são os teóricos que vão interpretar a Constituição, né? Vai trazer que a universalidade é o acesso de todos ao sistema único de saúde. Tá? Então, a universalidade é entendida como ao acesso de todos. Todos têm direito ao acesso. Então, o direito é de todos. O acesso é de todos ao serviço público de saúde. Então, quando falarmos em entrada ao sistema, entrada ao sistema, todos têm direito. Quando falamos de todos, é entendido independente de, independe 2 pontos, de raça, cor, tá? Cultura, independe de grau escolar, independe de renda ou de qualquer, ou não pode haver exclusão de qualquer natureza, tá? Então, a universalidade, ela propõe uma forma com que nenhuma pessoa seja excluída do Sistema Único de Saúde. Independente de raça, de cor, de cultura, de grau escolar, de renda, não pode haver exclusão de qualquer natureza. Para ninguém pode ser negado o acesso ao serviço de saúde. O acesso ao SUS é universal. Universal significa o acesso de todos. Todos têm acesso ao sistema. Tá? Então, a atenção básica, ela tem que colocar em prática esse princípio. Então, mas como ela tem que colocar em prática? A UBS, ela tem que dar acesso a todos. Tá? Então, a UBS, onde é a atenção básica, né? Porque a portaria nova estabelece que todo serviço, toda estrutura física de atenção básica tem que ser chamada de UBS. Né? Então, a UBS deve ser de acesso a todos, tá? Sem distinção, sem preconceito, tá? Então, lá, sem distinção ou preconceito de qualquer natureza, tá? Sem distinção ou preconceito de qualquer natureza. Ponto. Aí, a equidade. A equidade também, né? Remete-se, né? Remete-se à Constituição da República Federativa Brasileira. A mesma coisa que falamos agora, tá? Copiar. Aí, colocamos para colar aqui, tá? Colar, né? Quando discutimos equidade, temos que discutir numa visão constitucional, que ela é garantida na nossa Carta Magna, né? A Constituição da República Federativa Brasileira, artigo 196, deixa claro que saúde é direito de todos e dever do Estado, de caráter universal e igualitário. Aí aparece o que nós queremos discutir agora, que é o igualitário. O igualitário é numa lógica, ou seja, a equidade, ela é diferente, tá? Ela é diferente, ou seja, ela é diversa à equidade. A equidade é diversa à igualdade. Nós não podemos, aí vamos falar um pouco da doutrina, né? Ao analisarmos a amplitude do conceito de igualdade proposto pela Constituição, não podemos analisar só o artigo 196. Vamos lembrar que a Constituição tem 250 artigos. Temos que analisar a Constituição como um todo. E a busca da nossa Constituição é a redução das desigualdades e a eliminação da miséria, tá? Ou erradicação da miséria, tá? A erradicação da miséria. Então, a nossa Constituição, ela busca reduzir desigualdade, tá? As diferenças. Então, quando vamos aplicar, analisado pela doutrina, a igualdade,
o igualitário, do ponto de vista da saúde, do SUS, do Sistema Único de Saúde, a igualdade ela se distorce. E ela passa a ser tratada como um conceito melhor, mais amplo, de equidade. Tá? Então, a igualdade, que seria dar igual para todo mundo, ela se modifica numa situação de reduzir as diferenças. Então, na doutrina, o igualitário tem o alcance proposto pela equidade. E a equidade, ela tem como definição oferecer mais para quem precisa mais, tá? E oferecer menos a quem precisa menos. E dá um exemplo assim do pão, né? Se eu tenho uma criança de 1 ano e uma criança de 10 anos, se é igual, eu vou pegar um pão, cortar no meio, dar um pedaço, metade para um, metade para o outro. Igualdade. Na equidade, eu dou o pedaço maior para quem tem maior necessidade calórico-proteica, que é para a criança de 10 anos, comparado de 1. Tá? Então, a equidade é oferecer mais para quem precisa mais. Tá? Não é dar igual para todo mundo. Tá? Aí, a legislação infraconstitucional, ela vai regular isso, ela vai dizer como é essa equidade. E aí surge, então, a Lei 8.080, tá? Do ano de 1990, que ela vai trazer quais são as características dessa equidade. Como é que eu vou oferecer mais para quem precisa mais? E aí fica estabelecido que o critério para equidade é o critério epidemiológico, tá? Ou seja, a epidemiologia que vai nortear as decisões da equidade. Se eu for verificar para onde eu tenho que destinar mais recursos financeiros do SUS, eu vou analisar os dados epidemiológicos, tá? Que estuda os fatores determinantes e condicionantes do processo de adoecimento, para eu saber aonde eu tenho que aplicar os recursos com maior eficácia e eficiência. Aonde eles vão surtir mais efeito. Por exemplo, se eu tenho uma cidade onde o índice de Bretô é maior numa região, vou destinar mais visitas e com maior frequência dos agentes de combate às endemias. Quanto mais ele for lá, mais recurso é destinado àquele lugar. Né? Então, a base são os dados epidemiológicos para a equidade. Isso a Lei 8.080 deixa claro. Tá? Por outro lado, o outro critério é norteado pela Política Nacional de Humanização, tá? Que ela surge em 2004, de forma muito interessante, que é uma política que a gente chama uma política transversal, né? Por que transversal? Porque ela tem seus princípios, suas diretrizes que cruzam o sistema SUS inteiro, e ela vai propor, né, o acolhimento com classificação de risco. Lógico que isso está abaixo da Constituição, né? Mas é para regular, para colocar em prática a Constituição. Né? E aí vai dizer que o critério para atenção clínica é baseado no risco. Tá? Ou seja, eu irei atender, visto que eu não consigo atender todo mundo ao mesmo tempo, dar atenção igual para todo mundo é impossível no local onde a fila é maior do que a capacidade de atender. Ou seja, o fluxo é maior de pessoas do que o tempo que eu consigo atender aquelas pessoas. E até porque o fluxo ele é desorganizado. As pessoas não vêm ao mesmo tempo, no mesmo horário. Às vezes elas vêm em horários diferentes. Existem horários de pico, né? Principalmente em pronto-socorro, onde em determinados horários o fluxo é maior do que a capacidade de atender. Em outros horários, você fica até o profissional parado. Né? Então, eu irei atender de acordo com a gravidade clínica.
Isso será estabelecido através de protocolos clínicos. Tá? Então, nós vimos que oferecer mais para quem precisa mais não utiliza um embasamento financeiro. Então, vou deixar bem claro aqui, ó, não é utilizado o critério de miséria e nem econômico. E nem econômico. Isso aí tem caído muito em provas, né? De concurso, de residência. Não é. O critério estabelecido pelas disposições infraconstitucionais, né, que estão abaixo da Constituição, é o critério epidemiológico e o critério clínico de gravidade, de acordo com a Política Nacional de Humanização e aqui de acordo com a Lei 8.080. Tá? Isso é um ponto importante. Então, o que nós vimos? Que a equidade ela está prevista na Constituição, no artigo 196, mas parece a palavra igualitário. Né? E que, na verdade, igualitário não é sinônimo de igualdade, porque a Constituição ela tem toda uma visão de redução de desigualdades, das diferenças. Né? Dar mais para quem precisa mais. Daí parece uma palavra nova, é equidade. A equidade significa oferecer mais para quem precisa mais. É diferente de igualitário, que você dá igual para todo mundo, mesmo que a pessoa precise mais. Tá? A Lei 8.080 ela regula o aspecto epidemiológico na equidade, né? Que eu vou destinar mais recursos do SUS para através de estudos da frequência das doenças, das epidemias, e aí vai, né? E outro critério é proposto pela Política Nacional de Humanização em 2004, que é uma política transversal no SUS, que trabalha acolhimento com classificação de risco. E aí eu irei atender de acordo com gravidade clínica, né, protocolos clínicos. Não é utilizado critério miséria e nem econômico do indivíduo para eu poder priorizar, mas sim o estado de saúde que ele apresenta de gravidade. Tá? Bom, agora vamos falar, né, do terceiro princípio, né, que a doutrina traz como princípio doutrinário, princípio finalístico do SUS, né, esses três, né, e vamos falar um pouco desse princípio da integralidade. A integralidade é um princípio constitucional, então na Constituição da República Federativa Brasileira, de 1988, ele vai aparecer no artigo 198. Olha que interessante. Vai aparecer a palavra, né? Atendimento integral. Depois, a lei infraconstitucional, né? A lei orgânica da saúde, né? A lei considerada orgânica da saúde, que é a lei 8.080 do ano de 90, ela vai trazer o que significa esse integral. Inclusive, vai dizer que é inclusive a assistência farmacêutica. Tá? Que esse integral, ele envolve inclusive assistência farmacêutica. Isso aqui criou um imbróglio, né? Que foi parar no Supremo. Porque abaixo da lei aparece um outro dispositivo, né? Que é o decreto 7.508, tá? / 2011. Olha o que esse decreto tem como foco. Ele tem como foco regulamentar a lei federal orgânica da saúde citada acima, né? A lei 8.080/90. E esse decreto, ele vai dizer essa integralidade da assistência farmacêutica aqui, e vai dizer que depende de lista, né? De lista publicada. Tá? Que aí vai uma lista nacional, né, de medicamentos, uma lista estadual e uma lista municipal, né, que é o RENAME, né, Relação Nacional de Medicamentos, né, RENAME, tá? Que é RENAME, que é Relação Nacional de Medicamentos. E vai dizer ainda, ó, que para o SUS ter que fornecer um medicamento,
ele precisa, a pessoa, né? A pessoa, ela deve ser atendida pelo SUS, tá? Pelo SUS. Ou seja, ele deve seguir as normas, deve seguir as regras do Sistema Único de Saúde. Então, uma pessoa, por exemplo, ela não poderia chegar numa OBS e com uma receita do especialista e pegar do convênio, né? E pegar o medicamento na OBS, porque aqui o decreto, né, 7.508/2011, ele vai dizer que não, ele vai dizer que a pessoa tem que dar entrada pelo SUS para ter direito ao remédio pelo SUS, né? Tem que ser atendido pelo profissional do SUS, tudo para ter acesso ao remédio do SUS, né? E uma pessoa, por exemplo, que fosse no especialista, ela não teria direito a isso. Tá? Então, isso é um contrassenso, né? Na minha opinião, e de alguns doutrinadores, isso gera um contrassenso, né? Um contrassenso. Porque isso vai trazer isso vai ferir, né? O princípio do atendimento integral, né? É um contrassenso, tá? É uma problemática. E aí, o nosso guardião, né? Nosso guardião da Constituição Federal de 88, né? O Supremo Tribunal Federal, acaba recentemente por decidir, né? Por decidir que as medicações, né? Os medicamentos, o SUS só tem obrigatoriedade, né? Obrigatoriedade em oferecer, seguindo uma série de critérios. E que ficou posterior à decisão, né, dessa decisão do Supremo, para regulamentar isso, mas já antecipou, já até teve algumas falas dos ministros, né, que os critérios é o medicamento ser aprovado pela Anvisa, né, então o medicamento tem que ter a aprovação da Anvisa e ele tem que estar na lista, tá? Tem que estar na lista do Rename. Se tiver na lista, aí pode oferecer. E a pessoa tem que ter dado entrada ao sistema SUS. Não adianta um particular e querer uma receita do SUS. Tem que ter dado entrada pelo Sistema Único de Saúde. Tá? Discutimos um pouco aí da integralidade. Eu vou trazer uma outra discussão. Há doutrinas, né? Há doutrinadores que abordam, né, que o atendimento integral, a integralidade, ela tem relação com a incorporação de novas tecnologias. Tá? Ou seja, por exemplo, se, por exemplo, você tem um novo teste de Covid que vai oferecer para a população toda, mas só para quem tem sinais e sintomas precoces, ou quem tem febre, ou quem tem alteração no olfato, junto com coriza, junto com febre e tal, e chega um teste novo, isso não é acesso, isso não é universalidade. Isso é integralidade, porque é uma nova tecnologia. Então, se surge uma vacina nova, que é incorporada ao SUS, é uma nova tecnologia. Se surge um exame novo, um tratamento novo, uma medicação nova incorporada, é para satisfazer o atendimento integral, é para satisfazer a integralidade, tá? Então, cuidado com isso, porque às vezes você erra em prova por bobeira, tá? Então, incorporação de novas tecnologias é para satisfazer o princípio da integralidade, tá? Há algumas doutrinas que conceituam assim, que a integralidade é o direito, né? O direito ao acesso aos diversos níveis e complexidade do Sistema Único de Saúde, de acordo com cada caso. Então, por exemplo, se uma pessoa ela passou com medo da OBS, ela precisa de um cardiologista, do cardiologista encaminhada para um hospital de infecções moléstio-cardiovasculares, né?
E ali ela precisa de uma revascularização, ela precisa colocar uma ponte safena. Então, se isso for garantido, está garantida a integralidade. Tá? Que a integralidade, nessa visão, seria o direito ao acesso aos diversos níveis de complexidade do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, direito à atenção primária, secundária, terciária ou quaternária do Sistema Único de Saúde. Tá? Tem uma discussão, tá, que é do Eugênio Vilaça Mendes, tá, que ele traz assim, uma coisa interessante, gostei da discussão dele. Viu? Ele traz dois conceitos. Tá? Ele traz a integralidade micro versus a integralidade macro. Aí ele fala assim, ó, que a integralidade micro é no âmbito, ó que interessante, no âmbito da UBS, o profissional ter uma visão holística do usuário. Seria assim, ó. O usuário chega na UBS para consulta médica com uma dor epigástrica. E aí o médico veria o homem se fez o exame de próstata, a mulher se fez o Papa Nicolau, se a vacina está em dia. Então não olha só aquela questão biológica, mas olha ele com os diversos aspectos sociais, familiares, relacionamento, vacina, olha além, tá? Isso seria integralidade micro, dentro do espaço da UBS. E a integralidade macro seria essa visão mais ampla, né, de acesso aos níveis, né? Ou seja, o MED OBS encaminha para o especialista. Seria a questão do acesso aos diversos níveis de complexidade do sistema do SUS, tá? Do SUS. Ou seja, o acesso ao especialista, à cirurgia cardíaca, ao medicamento de alto custo, ao exame de alta complexidade, tá? A viagem, se precisar, a hospedagem, se precisar pela cidade, tá? Tudo para poder o indivíduo ter direito ao acesso ao sistema nos diversos níveis de diversas complexidades, tá? Essa seria a visão assim também interessante de integralidade. Bom, vamos parar por aqui por enquanto, né? Nessa gravação. Nós vimos a aula de hoje, nessa aula, né? Sobre né? Que a Política Nacional de Humanização, nós vimos, que ela é regulamentada pela Portaria 24, 36, 21 de setembro de 2017. Vimos seu artigo 3º, que são princípios e diretrizes do SUS e da rede de atenção à saúde, que a atenção básica deve implementar, deve desenvolver. Aí vimos que os princípios é a universalidade, equidade e integralidade. Nós vimos que a universalidade é um princípio que todos têm direito ao acesso ao sistema, ou seja, entrar ao sistema, que está no artigo 196, tá? Vimos que a equidade está no artigo também 196, que é o igualitário, mas não é igualdade, que é diferente de equidade, porque equidade é priorizar, tá? Então tem que ter priorização, que é para reduzir desigualdade, porque a Constituição tem que ser entendida nos seus 250 artigos. Tá? Que a doutrina traz que equidade é oferecer mais para quem precisa mais, mas tem critério. É epidemiológico, segundo a Lei 8.080, e a classificação de risco por gravidade, segundo a Política Nacional de Humanização, que é uma política transversal, que tem que ocorrer no sistema SUS como um todo. Que aí o acolhimento é classificação de risco, tá? O mais grave antes do menos grave. Porque o serviço ele tem uma lógica de horário, né? Ele tem a lógica de horário, mas a demanda ela vem. E aí, às vezes, tem horários de pico. E no pico tem que atender o mais grave, primeiro. E não que chega primeiro. A integralidade também está na Constituição, está no artigo 198, que trata do atendimento integral. A Lei 8.080, que está abaixo da Constituição supra, né, constitucional,
que é uma lei ordinária, importantíssima, né? Ela vai dizer que, inclusive, assistência farmacêutica é integral. Aí vimos os nuances da assistência farmacêutica, a decisão do Supremo, né? Que trata um pouco do limite para isso, né? Limita, né, um pouco, que é de acordo com o que é aprovado pela Anvisa, ou seja, medicamentos aprovados no Brasil. Se for medicamento do exterior, mas não for aprovado no Brasil, aí precisa ter um trâmite, né, para poder ser autorizado. Tá? A doutrina traz que integralidade tem uma relação de incorporação com novas tecnologias, também que a integralidade é direito a acesso aos diversos níveis de complexidade do sistema. Eugênio Vilaça Mendes traz uma definição bacana. Ele traz a integralidade enquanto espaço micro, que é dentro da UBS, e a equipe vendo a pessoa de forma integral, vendo todas as suas necessidades, não só porque que ele veio no serviço. E a integralidade macro seria essa visão mais de acesso aos níveis do sistema SUS. Tá? Aqui finalizamos então nossa videoaula falando sobre os princípios, né, que a atenção básica tem que desenvolver do SUS e da RAS. Continuaremos depois dessa videoaula e vamos falar sobre as diretrizes, né, que a atenção básica tem que desenvolver. Para ficar uma aula muito longa, né, a gente corta ela nesse momento e depois dá uma continuidade nesse aspecto aqui, diretrizes, tá? Obrigado a todos aí e bons estudos.